Oi pessoal, tudo bem? Seguindo nossa série de vídeos sobre os gêneros literários, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leis, né? Como é que a gente deve ler as leis, como é que a gente lida com esse texto, como é que a gente pode aplicar essas verdades na nossa vida, né? Mesmo em um primeiro momento parecendo algo tão distante, né? Pessoal, vamos lembrar de que as leis de Deus, né, aí a gente pensando em Levítico, em Deuteronômio, né, no próprio Êxodo, elas foram reveladas em um momento específico em que Deus estava reunindo o seu povo, separando os israelitas de outros povos, né, e constantemente exortando eles para que eles tivessem uma vida que mostrassem que eles eram povo de Deus e não outro povo qualquer, né? E é por isso que as leis de Deus são únicas. Por quê? Porque por meio delas o Senhor se revela e também revela a sua intenção de como ele iria se relacionar com o povo e como é que ele queria que que o seu povo se relacionasse com ele, né? Então, as leis tinham um objetivo de tratar, de aperfeiçoar o relacionamento com Deus, né? É um meio de graça, né? De comunicação entre o povo de Deus e o seu Senhor, né? E o próprio Deus. Então, a gente precisa pensar em alguns princípios primeiro, né? Primeiro qual era o propósito inicial dessas leis, né? Se eram leis morais, ou cerimoniais, ou leis civis, né? Como é que essas leis revelam ali a intenção de Deus no seu relacionamento com Israel, né? E também como é que essas leis têm o seu cumprimento pleno por meio de Jesus, né? E, consequentemente, quais princípios teológicos, princípios morais e aplicações essas leis trazem para nós. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas sessões, né? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre como é que as leis têm o seu pleno cumprimento em Cristo, né? O que isso quer dizer? A gente já falou em outro vídeo que o propósito de Deus, o propósito final de Deus, né, era reconciliar o seu povo consigo. E a gente sabe que isso acontece plenamente por meio de Jesus, né? Então, que história é essa das leis terem o seu cumprimento pleno em Cristo, né? Pelo simples fato de que as pessoas não conseguiam viver plenamente, perfeitamente, segundo a lei de Deus. Elas não conseguiam naquela época, com todas aquelas leis lá do Antigo Testamento, e a gente também, com os 10 mandamentos, com os ensinamentos de Cristo, com os princípios morais, teológicos que a gente tira da Bíblia, a gente também não consegue viver do jeito que Deus quer, segundo todas as leis, né? O que isso faz? Faz com que, como a própria Bíblia diz, o objetivo principal da lei seja evidenciar o nosso pecado, certo? Então as leis servem para orientar comportamento e atitudes? Sim. Mas no fim do dia, o que acontece? A gente não consegue cumprir e a gente entende que a gente é pecador, que a gente precisa de Deus, precisa que esse problema do pecado seja resolvido, né? Então, lá em Romanos 5, no versículo 20, a palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, se você for olhar na versão transformadora, por exemplo, o texto diz, Romanos 5:20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, né? Então, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo, quanto hoje, a revelação da lei de Deus faz com que a gente tenha um princípio, né, um norte para tomar decisões e como é que a gente deve basear as nossas atitudes, os nossos planos e tudo mais. Mas, na prática, a gente não consegue cumprir e isso mostra que a gente é pecador. Esse é o propósito final da lei de Deus, é o que a Bíblia está falando, né? Para que todos percebessem a gravidade do pecado, né? E como é que isso tem o seu pleno cumprimento em Jesus? Pelo fato de que Jesus veio ao mundo não para revogar a lei, mas para cumprir a lei, né? E depois, através de sua obra, né, através do seu sacrifício na cruz, ele justificou todos
os crentes em Deus, né? Todo o povo de Deus, né? Que não havia conseguido cumprir essa lei. Então, é assim que Jesus resolve esse problema principal, que é a lei ser cumprida, certo? Então, esse é um ponto importante. Seguindo mais para frente, a gente precisa entender também como é que a gente lida hoje com as leis do Antigo Testamento, né? O que a gente faz com as leis morais, cerimoniais, civis, né? Lembre-se de que as leis eram reveladas com o objetivo de mostrar a intenção de Deus para com o seu povo. E a gente crê no mesmo Deus. É o mesmo Deus até hoje, e os princípios morais e espirituais da lei de Deus permanecem até hoje. Todas as verdades morais ensinadas nas leis do Antigo Testamento devem ser verdade na nossa vida hoje. A gente deve levar em consideração hoje, né? Agora, e as leis mais práticas, né? Aquelas leis civis, as leis da organização do país Israel. O que a gente faz com elas? Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que a gente deve aplicar os 10 mandamentos, por exemplo, na nossa vida hoje, né? E todas aquelas leis civis, lá na época de Israel e tudo mais, elas eram aplicações das verdades ensinadas nos 10 mandamentos. Eram as aplicações práticas dos princípios que o Senhor já estava ensinando, os mesmos princípios verdadeiros de sempre. Então, é mais ou menos assim. Hoje no Brasil a gente tem a Constituição, certo? Na Constituição Federal nós temos os princípios, as verdades que devem orientar a nossa conduta como cidadãos brasileiros. Beleza, esse é o princípio. Mas a Constituição não tem leis que mostram como aplicar realmente esses princípios, como é que deve ser na prática, como é que isso se organiza, quais são as punições para quem não cumprir e tudo mais, né? Para isso a gente tem os códigos, né, de leis. A gente tem o Código Penal, tem o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e por aí vai. Vamos trazer essa ideia para compreender como lidar com as leis da Bíblia. É tipo assim, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha tanto a Constituição quanto os códigos de leis revelados por Deus, certo? Hoje, o que a gente tem? A gente tem só a Constituição. A gente tem na Bíblia a revelação das verdades espirituais, dos princípios morais que Deus revelou. Mas a gente não tem leis civis para a nossa época de hoje. A gente não vive no país Israel e a gente não vive essas leis civis e cerimoniais do Israel lá do Antigo Testamento. Então, para que serve? Para que a gente tem essas leis na Bíblia hoje? Para a gente ler hoje e estudar hoje? É que, por meio dessas leis, nós aprendemos como aplicar os princípios da Constituição. Entendeu? É mais ou menos essa relação. Então lá eles receberam de Deus também o Código Penal, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do indígena, não sei o quê. Claro que eu estou ilustrando aqui, né, pessoal? Mas eu falei do indígena, até o tratamento de estrangeiros a gente tem lá nas leis civis de Israel. E estudando as leis civis de Israel, a gente entende, a gente vê exemplos de como aplicar, né, os princípios gerais, a revelação dos princípios morais, espirituais de Deus. Eu vou dar um exemplo para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo. Por exemplo, a gente tem aquela polêmica, né, em torno da tatuagem. Muita gente quer usar a lei civil de Israel, lá do Antigo Testamento, sobre não ter marcações na pele, né, para falar que hoje não pode fazer tatuagem. Mas isso não faz sentido. Primeiro porque se você quer aplicar uma lei civil, você tem que aplicar todas, né? E as leis que falam que não pode ter roupa de linho, por exemplo, a gente se preocupa com isso hoje? Não, né? Então não faz sentido a gente escolher quais leis civis a gente quer aplicar diretamente e quais não. Pelo contrário, as leis civis, assim como todas as outras, revelam a intenção de Deus para com o seu povo, a intenção de Deus para a manutenção do relacionamento entre o povo de Deus e o Senhor. Então, naquela época, as marcas na pele eram um símbolo de adoração, de idolatria
para com deuses pagãos. Era coisa de outros povos, não era coisa do povo de Deus. É por isso que Deus fala, não faça isso. Porque isso é idolatria, isso não é coisa do povo de Deus. Agora, a aplicação para hoje é que a gente não deve fazer marcações na pele, pelo menos baseada nesse texto? Não, não é. Qual é a aplicação? A aplicação é que a nossa vida não pode ser marcada por coisas idólatras. A nossa vida não deve ser marcada por expressões de adoração a outras coisas que não sejam o nosso único Deus. Certo? Então, por exemplo, a aplicação é que eu não devo ficar guardando R$ 1.000 para ir no show de uma banda que eu idolatro, enquanto eu tenho um irmão passando necessidade e pedindo ajuda. Porque eu estou conduzindo o meu coração, a minha vida, por uma expressão de idolatria. E não estou vivendo os princípios de Deus. Essa é a aplicação, né? Então é assim que a gente vai buscando essas conexões, né? Então eu não vou falar muito mais para o vídeo não se estender, mas eu espero que você consiga compreender, né, de que todas as leis, até as mais específicas, é Deus querendo se relacionar com o seu povo, é Deus querendo aperfeiçoar o seu relacionamento com o seu povo. E essas leis civis, cerimoniais, que não se aplicam mais, mostram para nós exemplos, né, de como aplicar os princípios de Deus que servem para nós até hoje, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e que Deus te abençoe.